Fala galera, beleza? Então mais uma vez aí com a nossa JM Online. A gente tem passado por um grande período aí, no qual com certeza você tem experimentado o cuidado de Deus. Então nada melhor do que a gente começar o nosso encontro louvando, engrandecendo o nome desse Deus. Então vamos louvar com a nossa banda? Depois da aflição
semana passada que Jesus ele vai voltar, mas nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Não tem uma data marcada. Por isso, nós precisamos estar preparados a todo momento. E na parábola de hoje, Jesus ele vai nos explicar um pouquinho como nós, então, podemos nos preparar. Então, pega a tua Bíblia, abre lá em Mateus, capítulo 25, versículos 1 até 13. E ali nós lemos assim: O reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: O noivo chegou! Saí ao encontro dele. Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dá-nos do vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, talvez não haja o suficiente para nós e para vós. Ide, porém, aos que vendem azeite e comprai-o para vós. E assim que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e fechou-se a porta. Depois também chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Nós acabamos de ver nessa parábola que Jesus ele usa o exemplo do casamento. Naquela época o casamento ele era um pouquinho diferente do que a gente conhece hoje. E essa festa, na verdade, ela tinha todo um ritual, que quando você lê assim, cara, eu fico imaginando, era um negócio que parecia ser bem massa. Por quê? Porque o noivo, ele ia ao encontro da noiva. A noiva, ela esperava, então, o noivo na sua casa. E para não esperar sozinha, então tinham 10 virgens que ficavam esperando com a noiva. Por quê? Quando o noivo chegasse na casa da noiva, eles iriam se dirigir para a casa do noivo, porque era na casa do noivo que acontecia a festa de casamento. E daí, nesse trajeto, essas 10 virgens, elas tinham uma tarefa muito importante. Não só aguardar a espera do noivo com a noiva, mas elas também tinham, cada uma lâmpada e uma vasilha de azeite, no qual então elas, em todo o trajeto da casa da noiva até a casa do noivo, elas meio que faziam um cortejo, né, junto com os noivos, e elas iam iluminando o caminho. Se a tarefa delas era iluminar o caminho, então elas precisavam ter cuidado em relação a somente uma coisa: que não faltasse azeite. Por quê? Porque o azeite era necessário para que a chama ela permanecesse acesa até a casa do noivo. Mas é aí que acontece, né, o grande ensino de Jesus. Por quê? Porque 5 delas, que são chamadas de prudentes, elas levaram azeite. Então elas tinham azeite suficiente para chegar até a casa do noivo com as suas lâmpadas acesas. Mas as outras 5, que são chamadas de insensatas, elas não levaram azeite. Então, na verdade, elas não poderiam cumprir a sua tarefa. Mas o que Jesus ele quer ensinar para nós a partir dessa parábola? Que nós precisamos estar preparados. Preparados para quê? Preparados para a sua volta. Mas então o que envolve esse preparo? A primeira coisa que envolve o preparo é a espera. Você tem facilidade de esperar? Hoje nós vivemos tempos em que tudo precisa ser feito para ontem. A gente vive num pensamento de urgência, que as coisas elas precisam ser feitas logo. Então isso acaba gerando uma ansiedade em nós, e isso faz com que a gente tenha dificuldade de esperar. Vamos pensar num exemplo prático. Vamos imaginar que você vai com seus amigos no Beto Carreiro. E daí vocês resolvem ir naquela montanha-russa, na Fire Whip. Daí vocês chegam lá e vocês veem uma fila enorme. E daí olha para o lado, tem aquela plaquinha lá que diz: a partir desse ponto, até chegar no brinquedo, é 1h40 para esperar. O que você faria? Você iria esperar ou você iria desistir? Você ia tipo dar meia volta, não, depois eu volto e eu vejo como é que tá depois. Gente, é difícil esperar, mas a espera ela faz parte do preparo. Se nós estamos nos preparando para a volta de Jesus, nós estamos esperando. Mas a pergunta que fica para nós é: como nós estamos esperando? Será que nós estamos esperando de forma bem relaxada, de forma bem tranquila, bem de boas?
Ou será que a gente está esperando de forma indiferente? Na verdade, tanto faz se Jesus vem hoje, se vem amanhã, se vem depois. Não faz muita diferença na minha vida. Mas nós não podemos esperar de qualquer jeito. Por isso que o preparo, ele também envolve o compromisso. Porque diante da espera, a desistência, ela pode ser um caminho que você siga. Mas nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar. Mas somente será possível esperar sem desistir com o compromisso. Mas qual é esse compromisso? O primeiro compromisso é aquele que você assume, de aceitar que Jesus é Senhor e Salvador sobre a sua vida. Porque se você não aceita que Jesus é Senhor e Salvador, por que você vai esperar Ele? Não faz sentido. Nós somente aguardamos a volta de Jesus porque nós sabemos que quando Ele voltar, nós iremos viver com Ele. Nós iremos desfrutar da vida eterna. Por isso que é preciso compromisso, é preciso crer, é preciso ter fé. E é isso que nos dá forças para que nós possamos de fato estarmos comprometidos com essa espera. Mas como nós podemos então assumir esse compromisso de uma forma com que nós realmente possamos estar preparados? Não há outra forma do que se relacionar com o Senhor. Não adianta nada nós aguardarmos a volta dele se nós não nos relacionamos com ele agora. Por isso, por meio da oração, nós podemos abrir nosso coração diante do Senhor e também ouvir o que ele tem a nos dizer. Por meio da palavra, nós temos a orientação necessária para que nós possamos viver dentro da vontade de Deus. Diante dos relacionamentos que nós temos, nós podemos expressar o amor de Deus por nós na vida das outras pessoas. E por meio do evangelismo, nós vimos na semana passada também, que nós estamos aguardando a volta e o principal sinal da volta de Jesus é quando o evangelho chegar a todas as nações. Então é nossa tarefa de levar esse evangelho adiante. E por último, para que a gente possa estar bem preparado, é preciso ter atenção. É preciso que a gente fique ligado ao que acontece ao nosso redor. Se a gente olha para essa parábola, a gente percebe o quê? Que 5 delas tiveram atenção e 5 delas não deram atenção para o elemento principal, que era o azeite. Vamos pensar num outro exemplo. Vamos imaginar que você vai fazer um jantar para os teus pais e você vai fazer pastel. Então você vai lá no mercado, daí você compra calabresa, compra queijo, compra presunto, compra carne bovina, compra carne de frango, compra extrato de tomate. E daí você chega todo empolgado em casa, tal, daí começa a fazer um molho, tal. E de repente, quando você vai fritar o pastel, o que está faltando? A massa de pastel. Não adianta nada ter a lâmpada na mão se não tem um azeite. Como é que a chama vai ficar acesa? Então isso mostra para nós que nós precisamos estar atentos. E é por isso que Jesus ele termina a parábola dizendo: portanto, vigiai. Seja um vigia, esteja em alerta, esteja atento ao que acontece ao seu redor. E na prática, o que isso significa? Que nós precisamos estar atentos à forma como a gente vive no nosso dia a dia. Será que nós estamos vivendo de forma coerente com o que nós cremos? Será que nós estamos vivendo de forma coerente com essa espera de que Jesus ele vai voltar? Ou será que nós estamos vivendo de forma indiferente? Na verdade, tanto faz se Jesus vai voltar ou se não vai, a minha vida continua a mesma. É algo para nós pensarmos. E é essa resposta que vai fazer com que você realmente busque esse preparo ou não. Por isso, esteja preparado. Ninguém pode se preparar por você e você não pode se preparar por ninguém. Esse preparo é uma atitude pessoal e individual. Cada um de nós precisa tomar esse firme propósito, assumir esse compromisso em obediência, de estarmos alertas e vigilantes, assim estando preparados para a volta de Jesus. E pensa bem, quantas coisas na nossa vida exigem preparo? Se você vai fazer um prato de comida, você precisa preparar os ingredientes. Se você tem uma prova marcada, você precisa se preparar nos estudos. Às vezes, quando você vai visitar alguém, ou quando você vai ver alguém, você se prepara para ver aquela pessoa. Quando você vai viajar, você se prepara para a viagem. Se nós nos preparamos para as coisas tão simples do nosso dia a dia, o que dizer de algo que será eterno? Porque nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. E quando Jesus voltar, nós vamos viver com Ele para sempre. Por isso, o preparo agora, no presente, garante o teu futuro. Pense nisso. Esteja preparado, porque um dia a porta ela vai se fechar. E você somente vai entrar
se você estiver preparado. Valeu, galera. Um bom final de semana aí para vocês, uma boa semana de estudos e que, cara, logo a gente possa se ver pessoalmente. Valeu, um abraço.